Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à disciplina de análise de sistemas orientados a objetos. Hoje nós iniciaremos a semana 2 e estaremos trazendo o assunto Introdução a requisitos de software e stakeholders. Na semana passada, na semana 1, nós trabalhamos alguns conceitos centrais, uma revisão dos conceitos centrais da orientação a objetos, classe, objeto, associações, um assunto de grande importância, visto que daqui a algumas semanas nós trataremos de alguns diagramas que são amplamente utilizados na análise e que eles são totalmente voltados para esses conceitos da orientação a objetos. Por isso que é importante esse entendimento do que é uma classe, do que é um objeto, as associações possíveis, certo? Recomendo ler mais um pouco sobre o assunto. Na semana 1, nós falamos também sobre processo de software, principalmente pelo viés da garantia da qualidade. Ou seja, lá nós trabalhamos esse raciocínio, essas ilustrações. É possível eu chegar a um produto de qualidade sem ter um processo de qualidade? Tendo em vista que as atividades de análise estão envolvidas em um conjunto de atividades de processo de software. E lá nós amadurecemos isso, que a garantia da qualidade do processo nos leva à garantia da qualidade do produto, né? Nem que não seja um produto de 100% a qualidade, 100% qualidade, mas vai ser um produto com mais qualidade do que em uma situação caótica sem processo algum. Por fim, na semana 1, nós trabalhamos sobre alguns modelos de processos de software, ou seja, os modelos sequenciais, modelos incrementais e modelos evolutivos. Essa semana 1, ela nos deu essa introdução sobre o desenvolvimento de software orientado a objetos. Então, envolve todos esses conceitos, todos esses assuntos que foram tratados. Nessa semana nós vamos falar exclusivamente sobre a engenharia de requisitos, como uma disciplina muito importante dentro desse processo, dentro dessa fase da análise. A engenharia de requisitos, ela certamente ocupa uma das posições mais importantes. E nessa aula de hoje, exclusivamente, nós vamos falar sobre a introdução a requisitos e aos stakeholders, quem são os stakeholders, o que são esses requisitos, quais tipos de requisitos nós encontraremos nessas atividades. Eu volto a suscitar aqui a preocupação da análise. Por que é importante nós termos isso sempre em mente? Até para nos encontrarmos com relação ao conteúdo que está sendo ministrado agora. Qual é a preocupação da análise? É em descobrir o que será feito, e não em como será feito, nem muito menos em fazer, mas sim em descobrir o que será feito, elucidar os conceitos mais relevantes dentro do domínio do problema. E então a preocupação da análise é em descobrir requisitos. Além de identificar esses requisitos, trabalhá-los de uma maneira correta, especificando esses requisitos, mantendo, testando, verificando os requisitos, gerenciando a mudança desses requisitos. Então a preocupação da análise de descobrir o que será feito se dá, na verdade, através da engenharia de requisitos. Bom, por engenharia de requisitos nós podemos então entender que se trata de uma disciplina e realmente é uma área da engenharia de software muito importante, possui uma abordagem sistemática e disciplinada para se especificar e gerenciar requisitos. Então, essa é a visão principal da engenharia de requisitos. Possui uma série de ferramentas, de técnicas, com as quais nós podemos identificar, gerenciar, validar esses requisitos com o usuário. Então, os objetivos são
conhecer os requisitos relevantes, estabelecer um consenso entre os interessados a respeito de tais requisitos, documentar os requisitos dentro do que o processo de software recomenda. Por isso que está dizendo documentar os requisitos de acordo com os determinados padrões e gerenciar requisitos de forma sistemática. Gerenciar o quê? Gerenciar mudanças, principalmente, gerenciar a qualidade desses requisitos através de atividades de verificação, justamente com o intuito de se apurar se esse requisito de fato é uma necessidade, né? Se ele está claro, se ele não tem dúvidas, enfim. Um outro objetivo: compreender e documentar as expectativas e necessidades dos interessados. Especificar e gerenciar os requisitos para minimizar o risco de entregar um sistema que não atenda às suas expectativas e necessidades. É importante frisar sobre a diferença entre expectativas e necessidades. Nem tudo que o usuário deseja ter é aquilo que ele realmente precisa ter. E em muitos casos ele não sabe de coisas que ele realmente precisa ter, né? Porque ele tem outras expectativas. Essa disciplina, esse assunto da engenharia de requisitos, ele vem para nos auxiliar em todos esses processos: identificar, documentar, verificar, validar os requisitos e também gerenciar esses requisitos. É necessário esclarecer que uma boa engenharia de requisitos, aplicada de uma maneira correta, ela reduz as chances de falha nos projetos de software, justamente porque nós teremos requisitos mais concretos, né? E tendo requisitos mais concretos, eu tenho previsibilidade acerca da entrega do sistema, do software contratado, ou seja, os meus prazos de entrega serão mais consistentes. Eu farei um atendimento às expectativas e necessidades dentro dos padrões de custo, dentro dos padrões de prazos de entrega. Isso vai de acordo com a maturidade da equipe. E sem deixar de lado, é claro, que o foco principal é atender às expectativas e necessidades. E eu volto a dizer, atender expectativas e necessidades é atender os requisitos. Um dado, cerca de 60% dos erros em projetos, eles têm origem na engenharia de requisitos. Obviamente porque ela foi mal feita, mal praticada, e aí os erros acabam perpetuando para outras fases do processo. Visto que a engenharia de requisitos é uma atividade desempenhada nas fases iniciais, ou seja, nas primeiras fases, né, e até mesmo eu anoto aqui dentro da visão do processo incremental, explicado na semana passada, a engenharia de requisitos se aplica a cada novo incremento. Então, a cada nova versão do software, dentro de uma perspectiva ágil, a cada sprint, eu terei uma aplicação da engenharia de requisitos. Eu aplicarei as técnicas da engenharia de requisitos. Então isso tem que ser importante, tem que ser levado em conta. Que se essas atividades não forem desempenhadas corretamente lá no início do software ou do incremento da versão, isso pode influenciar negativamente as demais fases. Aquilo que eu não identifico muito bem, eu deixo passar para projeto, para desenvolvimento, teste, implantação, e aí eu posso ter muito retrabalho. As necessidades e expectativas demonstradas pelos interessados devem responder por alguns aspectos de qualidade para que as demais fases possam ser desempenhadas de maneira satisfatória. Bom, eu gostaria de encerrar essa primeira parte tratando dessa figura clássica. Essa figura preserva os direitos autorais dela, não foi feita por mim, mas que essa figura ela representa bem a ideia de requisitos, ainda da engenharia de requisitos, da importância dela. Veja que na primeira figura nós temos aqui como o cliente explicou.
Ele queria um balanço e ele explica um balanço, mas explica de uma forma mais complicada, de uma forma em que ele mesmo talvez não saiba corretamente aquilo que ele quer. Como o líder de projeto entendeu, olha como foi explicado, como foi entendido, como o analista projetou, certo? Veja que há uma discrepância, como o programador construiu, como o consultor de negócios descreveu como seria o balanço. E aqui a gente tem que fazer um contraponto, que o consultor de negócios talvez foi o que mais entendeu as necessidades e expectativas do cliente. Como o projeto foi documentado, ou seja, nada, quais funcionalidades foram instaladas, né? Como ele foi cobrado, o cliente foi cobrado por uma montanha russa, o que foi mantido posteriormente, nada praticamente, e o que o cliente realmente queria. Veja que a engenharia de requisitos ela visa evitar esse tipo de coisa. É claro que isso é uma ilustração, é claro que isso é apenas um exemplo de como que algo que iniciou errado através de uma má concepção, de uma má informação, pode se desdobrar para as fases seguintes do projeto. E aí, por consequência, vai se chegar a uma etapa onde é, isso não vai satisfazer de modo algum o cliente. Então, a engenharia de requisitos ela tem esse propósito, tá? De realmente aplicar técnicas adequadas, com atividades recomendadas, no intuito de identificar os principais requisitos, documentá-los da maneira adequada, verificar e validar com o usuário se de fato é aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer, aquilo que ele espera, e por fim gerenciar essas mudanças nos requisitos. Vamos indo para a segunda semana, para a segunda parte da segunda semana, no próximo vídeo.